Olá, sou Gonçalo Vitón. Vou apresentar a sessão O Poder Corporativo ao Assalto dos Territórios, chaves para a resistência popular aos megaprojetos, que pertence ao módulo 6 e foi feito por Gonçalo Fernandes. Bom, o objetivo da presente sessão é analisar criticamente o fenômeno dos megaprojetos desde uma perspectiva dupla. Por um lado, são uma das principais ferramentas para a reprodução do capital num momento de profunda crise como é a que atravessamos. Assim, os megaprojetos tentam converter os territórios em mercancia, pois estes reúnem âmbitos de interesse especial para as empresas transnacionais: bens naturais, agricultura, energia, compra pública, urbanismo, infraestruturas, etc. Desta forma, multiplicam-se ao longo do planeta, quer no sul, quer no norte global, monoculturas agroindustriais, desertos verdes, minas a céu aberto, acumulação de terras, portos, canais, fracking, terras raras, licitação em petroleiras e do gás, etc. São, sem dúvida, sinal de identidade de um capitalismo do século XXI, agressivo e violento, que nos parece conduzir ao abismo social, a uma democracia de saldo e ao colapso ecológico. Precisamente por isso, e por outro lado, a defesa do território contra esta ofensiva de mercantilização posiciona-se como um dos marcos principais das agendas alternativas. Se os megaprojetos conformam um fenômeno sistêmico e se os funestos impactos ambientais, sociais, económicos e políticos destes são também sistemáticos, a contundente resposta social e comunitária face aos mesmos converte-se em prioridade na defesa da vida, o trabalho e o bem comum. No mundo globalizado, os territórios são hoje, em definitiva, um espaço estratégico de disputa do conflito capital-vida. A presente sessão pretende oferecer insumos de análise desta contenda política de primeira ordem, identificando padrões de atuação corporativa no impulso a megaprojetos, mas, sobretudo, sistematizando as aprendizagens acumuladas pelas comunidades e movimentos sociais na hora de os enfrentar com sucesso, adaptados, obviamente, ao contexto atual. Analisamos, assim, os conceitos de poder corporativo, capitalismo do século XXI, território, megaprojeto, patrões corporativos de atuação para, finalmente, oferecer um quadro teórico de referência e 10 chaves políticas para enfrentar o assalto e a disposição que encarnam estes megaprojetos. Focalizamos-nos neste vídeo exclusivamente nestes 10 chaves, produto, em qualquer caso, quer de uma análise crítica do momento que atravessamos, quer de múltiplas experiências de resistência popular e construção de alternativas. Estas 10 chaves afundam as suas raízes em 3 princípios básicos: transição, inclusividade e resiliência, e estruturam-se em 2 categorias: agenda e estratégia, isto é, contribuições para responder ao que e ao como impulsar processos de disputa com as grandes empresas. São chaves, em qualquer caso, que nos podem servir como referente geral, mas sempre será preciso adaptar a cada contexto e situação. Relativamente à agenda, destacamos as seguintes chaves. 1. Partir do cotidiano. As agendas arraigadas na comunidade, que vinculam o megaprojeto com a cotidianidade das vidas das maiorias populares, assentam-se sobre as bases mais firmes. A proposta política deveria aterrar, portanto, no concreto, sobre os impactos previstos no território, nos corpos vulneráveis de quem os habitam, na afetação à base material e cultural das vidas que conformam a comunidade.
2. Posicionar uma narrativa própria em lógica positiva. O relato que se impulse, além de partir do cotidiano, tem mais possibilidades de obter legitimidade popular se é construído não só em negativo, desmantelar o megaprojeto, mas também em positivo, proposta alternativa. É importante, desta forma, ter um caminho pelo qual avançar, um horizonte emancipatório e viável ao mesmo tempo, que permita o caminho face à omnipresença corporativa e à sua lógica pela qual não há alternativa. 3. Elaborar uma proposta interseccional. As agentes que se geram desde a interseccionalidade de olhares e focos enriquecem o conteúdo da proposta popular, enquanto possibilitam a base de apoio à mesma. 4. Defender uma alternativa radical. A agressividade da ofensiva de mercantilização conduz-nos a aceitar o desafio de sair do estreito quadro do possível a partir das agendas radicais que descentrem os mercados e as grandes empresas. Se o conflito capital-vida se recrudesce, a aposta pela defesa da vida deve ser firme, prefigurando um horizonte com base em valores, estruturas e dinâmicas antagónicas às atuais. Relativamente à estratégia, priorizamos as seguintes chaves. 1. Impulsar a democracia direta e participativa. A única garantia de elaborar uma agenda arraigada no movimento popular, de sustentar e ampliar a base de apoio, assim como incidir política e mediaticamente, é através de uma estratégia que situa a democracia como valor forte. Desta forma, a participação ativa, diversa e de qualidade, bem como a informação e a comunicação transparente e constante, deveriam ser chaves da atuação do processo de luta. Por sua vez, a aposta por consultas, cavidos, referendos, etc., sobre um megaprojeto, de preferência com apoio e amparo institucional, mas também, se este não se dá, converte-se em marco estratégico para coerir e ativar a comunidade, enquanto multiplica a potencialidade da estratégia de resistência. 2. Desenvolver um processo de resistência multissetorial. O movimento popular e comunitário fortalece-se quando propõe um processo de luta integral que aborde a contenda política em toda a sua magnitude. Defender a vida na sua diversidade, ecodependência e interdependência, enfrentar a um poder corporativo que abrange o espectro completo de organização social, resistir o embate das empresas poderosas e com patrões muito amplos de atuação, exige uma resposta contundente em termos multissetoriais. Assim, a construção de um relato comum, a informação clara e transparente, a comunicação, a mobilização social, a incidência, as alianças estatais e internacionais, a pressão institucional, a via jurídica, etc., são linhas que deveriam se engastar, no possível, em processos articulados de resistência. 3. Garantir condições para uma disputa a longo prazo. Quando a disputa se projeta no tempo, dever-se-ia realizar uma análise permanente do equilíbrio entre objetivos e capacidades, com a meta última de manter uma estratégia que tensione pacificamente o conflito, expandindo o espaço da agenda popular e ampliando a sua base de apoio. Desta forma complementária, a estratégia popular avança quando se adianta a uns padrões corporativos que combinam olhada larga, procura de consentimento, criminalização da protesta e, inclusive, violência direta. Assim, ter a capacidade proativa para ativar processos na lógica multissetorial exposta no ponto anterior, enquanto se garantem, na medida do possível, as condições ótimas para sustentar a disputa no tempo, caixas de resistência, cobertura jurídica, espaços democráticos para a coesão interna, ampla rede de aliança, etc., tornam-se fundamentais. 4.
Combinar concertação com práticas disruptivas e desobedientes. Agendas radicais que ampliam o quadro do possível guardam uma estreita relação com estratégias disruptivas e desobedientes que amplificam o foco de incidência. Desta forma, grandes mobilizações, ficadas pacíficas e permanentes que impedem obras ilegais ou ilegítimas, toma de espaços públicos e corporativos, a realização de consultas comunitárias e os sociais, etc., poderiam contribuir positivamente na resistência ao megaprojeto, se se desenvolvem com audácia junto a outras iniciativas de diálogo e concertação. 5. Aglutinar agentes diversos. A dimensão e intensidade da disputa face a empresas poderosas e opacas obriga necessariamente não só a aglutinar ao movimento popular diverso, mas também a somar a outros agentes que, desde a sua identidade, contribuam à agenda e à estratégia comum. Sublinhamos, neste sentido, a estratégica participação do mundo acadêmico e o da pesquisa social, fortalecendo a narrativa popular e confrontando com a empresarial. De médios de comunicação, multiplicando o foco mediático, de cargos públicos que acompanhem a estratégia institucional e de juristas, que desenvolvem vias legais de disputa e defesa comunitária. 6. Ampliar a lógica de aliança e incidência em chave local global. A incidência e resposta social amplia a sua voz e multiplica o espaço de resistência se este não se circunscreve ao lugar da implementação do megaprojeto, mas se articula também nos territórios que compõem a hidra corporativa do megaprojeto. A aliança neste sentido com agentes sociais, políticos e mediáticos dos territórios, sede das empresas que participam desde o financiamento até a implementação, ajuda a fortalecer a contestação, a agenda e a estratégia, ampliando as fissuras corporativas.